Boa noite. Boa noite, pessoal das redes sociais. Muito obrigada por me seguirem. Como de praxe, antes de nós tocarmos a musiquinha, eu gostaria que vocês desligassem os celulares. Garanto que se Deus quiser conversar conosco, não vai ser pelo celular. Obrigada. Então nós vamos ouvir 2 musiquinhas para a harmonização, depois nós daremos prosseguimento.
darmos continuidade ao nosso estudo da noite, vamos convidar o nosso companheiro Ian para fazer a leitura da página. A gente lê assim, Boa noite. A página da noite é Caminha e Chegarás, do nosso tradicional Vigiai e Orai. Não deis guarida aos maus pensamentos. Reage contra todo e qualquer estado de abatimento que persista em ti. A ideia acalentada tende a se expressar em ação. A influência espiritual negativa nasce das horas ociosas. Não te permitas descansar além do devido. Ocupa as tuas mãos com o bem e a tentação se afastará. Na medida de tuas possibilidades, auxilia a quem sofre. Não te concentres excessivamente nos teus próprios problemas, nem dramatizes a tua dor. A prova é a tua oportunidade de redenção. Caminhe e chegarás. Obrigada, companheiro. Então, meus irmãos, vamos aproveitar esse clima, essa ambiência da página. Vamos elevar os nossos pensamentos ao Mestre Jesus, a equipe espiritual que antes de nós aqui esteve, organizando, limpando, preparando todo esse ambiente para nos receber. Querido Deus, nós lhe agradecemos, Pai, por esta oportunidade de aqui estarmos, de podermos usufruir dessa ambiência, para que possamos assim renovar as nossas energias, que possamos praticar cada vez mais o bem, buscando a nossa reforma íntima, sermos pessoas melhores enquanto aqui estivermos. Pedimos ao Pai que intua, que oriente os nossos irmãozinhos Ian e Marco Antônio, que muito gentilmente vieram aqui trazer o seu estudo para ajudar-nos a crescermos um pouquinho mais. Que possamos, Pai, ouvir, aprender, assimilar todos os conhecimentos para que sigamos Jesus e sejamos pessoas melhores. Esteja sempre conosco, Pai, nos orientando, nos incluindo, nos direcionando para o bem. Que assim seja, graças a Deus. Sem mais delongas, Jesus e Dever, do livro Jesus e Atualidades, capítulo 8, Ian e Marco Antônio. Sejam bem-vindos, que Jesus esteja com você. Obrigado, companheira. Primeiramente, um segundo boa noite. A gente queria dizer que é muito gratificante para a gente estar aqui à frente, aproveitando essa oportunidade de atender ao convite de mais um chamado nessa casa que é tão querida para a gente. Eu tive a bênção de poder nascer aqui dentro do João Evangelista. Há algum tempo pensava nessas oportunidades de vir falar aqui ao público, que para mim sempre foi um desafio e tem sido cada vez mais prazeroso de poder atender esses chamados. Ainda mais junto com o companheiro Marco Antônio aí, que é um grande amigo aí de longa data na casa. Boa noite a todos também. É uma satisfação poder dividir aqui o púlpito com o companheiro Ian. Aliás, essa é a finalidade das palestras de sexta-feira, né? Que os dois façam aqui um ping-pong. E com relação a esse nosso livro, Jesus e o Dever, pelo espírito de Joana de Ângeles, que o Divaldo Franco psicografa, é um livro que fala muito da atualidade mesmo, né? Jesus e a atualidade, né? Os temas são, assim, muito interessantes com relação ao nosso dia a dia.
por essa razão, nós vamos nos permitir, até conversei com o Ian um pouquinho antes, a gente fazer até uma interação com vocês. É evidente que não estamos aqui para colocar ninguém em xeque, mas só as pessoas que quiserem, de repente, fazer uma manifestação a respeito de um tema, alguma coisa que a gente vai falar, né? Que a gente consiga passar esse tempo até as 8 horas, né? Refletindo e assimilando esses conhecimentos que muito bem são colocados por Joana de Anjos, né? Então, para início aí do nosso trabalho, nós temos nesse livro, ele começa, a primeira expressão desse capítulo diz assim: os merecedores de tudo. Nós, às vezes, achamos que merecemos tudo. E, para entendermos um pouquinho mais o que Joana quis dizer com isso, nós elencamos aqui algumas expressões que vamos colocar para vocês. A primeira delas seria a compreensão da justiça divina. Nós achamos que merecemos tudo, mas será que nós compreendemos efetivamente a justiça divina, como ela deve ser compreendida? O que vocês acham? Será que a gente passa a mão por cima, e a coisa não funciona bem? O que você acha, Hugo, com relação à nossa justiça divina? Você acha que a gente consegue levar a bom termo a justiça divina, quando dizemos que somos merecedores de tudo? Nem um pouco. Nem um pouco. Fala um pouquinho. A gente costuma se equivocar, principalmente com relação aos nossos parâmetros, né? A gente costuma estender o nosso olhar ao comportamento do nosso próximo, comparando com a nossa realidade. Então, eu julgo o companheiro Hugo porque a resposta dele é diferente da minha. Eu julgo o companheiro César porque ele agiu de uma forma diferente da que eu fui criado e levado a pensar. E todos nós temos realidades diferentes. Então, vamos experimentar todas as coisas de forma diferente. Cada um ao seu tempo vai atingir. Vai ser conduzido àquela compreensão, que a gente sabe que no fim a verdade é uma só, mas cada um percorre aí caminhos diferentes até chegar. Isso faz parte do que a gente chama das complexidades, né, da espécie humana. A espécie humana é muito complexa, a complexidade é tão grande e por isso, como ele disse mesmo, né, com a resposta dele de repente não veio ao encontro do que eu esperava que ele respondesse, aí a coisa parece que já fica diferente, mas não é por aí. Mas e se viesse, companheiro? E se a resposta dele fosse de encontro ao que eu penso? Não teria problema também. Aí é bom que eu fiz essa complexidade da espécie humana. A gente só precisa, nesse aspecto, né, estar andando de repente, não, como eu digo, não num trilho, mas numa trilha. A gente precisa ter um norte, um caminho, né, que ele não se desvie totalmente, mas que ele possa passar pelas especificidades, como você disse, de cada um. Cada um de nós tem, né, um jeito diferente de ser, um jeito diferente de falar, de olhar, de sentir, de interagir. Não é assim que funciona? Mas se Deus age de forma muito semelhante à minha, Deus é ótimo. Gente, eu adoro estar com Deus. As nossas conversas são sempre muito boas, porque são iguais. Porque eu não tenho que me esforçar para... peraí, Deus agiu diferente porque ela é fruto de uma realidade diferente. E aí, muitas vezes, quando eu encontro uma divergência do meu modo de ver as coisas, como é que eu me comporto, companheiro? Como é que você se comporta, Neuza, quando você encontra alguém que tem divergência do seu olhar? A dificuldade, né, de compreensão, entendimento. E a gente tem que trabalhar isso, né? Às vezes a gente se torna até áspero no convívio porque a gente encontrou alguém que pensa diferente. A gente veio aí de uma politização muito grande, né, em função das eleições, onde a gente via pessoas que tinham ali propostas diferentes e fizeram daquilo ali grandes divergências para se polarizarem por questões que, às vezes, aquilo nem dizia todo respeito a ela, mas o outro pensar diferente de mim me afrontava de uma forma tão grande que eu travava ali brigas, a gente viu famílias se separando, amigos deixando de se falar,
simplesmente porque eles não pensavam parecido. E na sociedade a gente sabe que a gente vai encontrar modos diferentes de pensar e de agir. E nessa primeira frase ainda, os merecedores de tudo, há uma coisa que eu queria chamar a atenção, a nossa compreensão daquilo que realmente merecemos. Nós trazemos dentro de nós, né, algo muito interessante, assim, não, mas eu mereço isso, talvez fulano não mereça, mas eu mereço o que eu tenho, o que eu faço, o que eu posso, né, assim. Então, a gente entra nessa disputa, nesse desafio, porque na realidade, como a Neuza disse muito bem, né, quando a pessoa às vezes não vai muito para conta do que a gente fala, esse que é o nosso desafio, é conseguir fazer com que ele possa continuar sendo nosso amigo, que a gente possa continuar interagindo com ele, mas que a gente consiga um momento, um instante, que a gente possa dar um toque nele a respeito de como ele está seguindo naquele caminho, se ele pode dar uma melhorada, para a gente até se afinizar melhor. Ou se eu posso dar uma melhorada também, né? Porque as pessoas tomam um partido aí que eu acho de fato que só o meu modo de enxergar é o modo certo. E aí nessa relutância, muitas vezes eu busco fugas, né? Para não ser levado a compreender. Então, além da agressividade que às vezes a gente toma, a gente acaba muitas vezes entrando aí numa questão de sintonia, né? Uma questão de sintonia, criando às vezes ali pensamentos depressivos. A gente entra num estado negacional, onde a gente se refuta da necessidade de lutar, porque a gente sabe que o desafio nos convida ao processo de renovação íntima. Mas dá muito trabalho a renovação íntima. Então, se eu puder negar que eu preciso renovar os meus conceitos, se eu puder negar que eu preciso agir de forma diferente, porque, peraí, talvez o que Nazaré falou me incomode, mas não seja tão errado. E aí, para não ter que lidar com isso, eu prefiro ali ficar naquele estado de negação. Às vezes eu entro numa depressão, entro numa situação que eu vou continuar adiando ali essa questão até que eu possa, de fato, esteja disposto a ir tratá-la, né? E na realidade, o bom da nossa doutrina é justamente isso, né? É o fato da gente conseguir perceber no outro, o caminho do outro, e dar, de repente, uma correção de rumo, até na nossa visão, no nosso jeito de ser, e de ver a outra pessoa, o nosso outro amigo, né? A doutrina, ela facilita isso. Ela não é sectária. A doutrina, vamos dizer assim, ela não bate o martelo dizendo, você tem que fazer isso, você deve fazer isso, ou aquilo tem que ser feito. Ela não faz isso conosco. Ela nos leva a refletir. Será que, de fato, essa é a minha melhor atitude com relação a esse determinado assunto, né? Associação do merecimento de que consideramos bom ou ruim. Nós também temos esse detalhe, né? Nós fazemos muita associação, né? O que às vezes é bom para mim, talvez não seja bom para o Augusto, né? Mas a gente tem essa, vamos dizer assim, essa vontade de dizer, não, o bom é isso que eu estou falando, né? Como se todos devessem torcer por um determinado time de futebol. E não é assim que a coisa funciona, né? E aí volto a dizer, a beleza da nossa doutrina está aí, que ela permite que você possa viajar um pouco mais, né? E possa se relacionar com os outros, sem você ter que fechar um conceito em cima de uma determinada coisa, né? Vamos seguir um pouquinho, porque já passamos um pouco demais desse... Não poderíamos ter ficado tanto tempo assim, mas não tem problema não. A gente dá uma mudadinha aí agora. Os que não assumem responsabilidades nem cumprem com seus deveres. Aquelas pessoas, às vezes, estão sempre, como a expressão ali do livro, estão sempre estremunhadas, confusos, atarantados. A gente não conhece também um bocado de gente assim que está sempre, não quer assumir nada, rapaz, não assume, não cumpre com os seus deveres, mas sabe cobrar. Já repararam que é assim? Quem às vezes não gosta de assumir, não gosta de fazer, mas sabe cobrar, que é uma beleza, né? Mas não assume muito as suas responsabilidades. Quem, se não nós? A gente está falando da gente aqui em cima, né? De vocês não, tá? A gente começou o estudo na proposta de falar sempre da gente, porque a gente se reconhece
no outro, embora a gente tenha certa dificuldade de assumir, que nos incomoda porque fala muito sobre nós. Então, ainda nesse trecho de os que assumem responsabilidades, a gente acaba se esquivando dessas oportunidades que a gente assumiu esse compromisso, então se tornaram responsabilidade. Como a gente tem aí o véu do esquecimento, né, que é uma bênção, a gente acaba se esquecendo. A gente tem os amigos espirituais que estão inspirando a gente ao longo da nossa vida, para a gente não se afastar desses compromissos. A gente sabe do peso desses compromissos, então a gente se esquiva. E aí a gente costuma colocar a culpa disso em quem, geralmente? Na outra pessoa. A culpa é responsabilidade. Ah, mas Neuza podia ser um pouco mais maleável e aí ia ser mais fácil eu compreender essa companheira. Neuza lá também. Tá Neuza bem. lá também fica. É mal de Neuza. Elas não podiam ser mais maleáveis. E aí a gente acaba delegando uma responsabilidade que era nossa para condicionar a nossa atitude. Se Áureo não mudar, eu também não vou mudar. Vai ficar com uma outra encarnação. Nessa já não vai dar mais. Estou abrindo mão dessa oportunidade, dessa responsabilidade que eu me comprometi no plano espiritual. E o que a gente nota é que essas pessoas, né, que não assumem os compromissos, nós fizemos assim uma apanhada aqui, elas apresentam uma análise sobre o ônus que certos comportamentos e atitudes individuais podem gerar para a sociedade como um todo. Então, elas, vamos dizer assim, elas impactam com as suas atitudes muito na sociedade, porque são pessoas que às vezes desagregam um local onde chegam, né? Às vezes um local está em plena harmonia e essas pessoas, com seu jeito de ser, com seu jeito desagregador, por não assumir responsabilidade por nada, elas simplesmente conseguem, né, dependendo do local, de quem esteja à frente até de uma situação, elas podem desagregar e trazem um pesado ônus para a sociedade de um modo geral, e às vezes a gente não se dá conta disso. Eu já vivi várias situações de estar em determinados lugares, de chegar uma pessoa com a forma de chegar, de dizer, de falar, a gente percebe que muda totalmente o clima, desarmoniza, faz uma coisa, e aí você diz assim, o que essa pessoa trouxe de efetivo, de bom, né, de positivo para nós? E às vezes, esse nós, a gente tem que ter esse cuidado, como você disse, companheiro, que nós podemos ser esse tipo de pessoa desagregadora, dependendo do ambiente onde nós chegarmos. Se nós não nos inteirarmos do que está acontecendo e não tivermos a cautela de medir as palavras com as quais vamos nos dirigir às pessoas, nós também podemos ser esse elemento desagregador no meio. É difícil, né? Muito difícil, como diz Jesus e o dever, né? Bruno Jonas diz, a gente tem que andar ligado o tempo todo. É fácil? Não é fácil. É impossível? Não, não é impossível. É difícil. A gente consegue, né? Vamos tentar conseguir. As nossas ações, quando desalinhadas com os valores éticos e morais, podem representar, repercutir além do âmbito pessoal. Então, o que ela chama atenção são os valores éticos e morais que a gente tem que estar atento para eles acontecerem em todos os instantes da nossa vida, não só na casa espírita, mas na hora que a gente está lá no estádio, na hora que a gente está no banco, não é isso? Na hora que a gente está no ponto de ônibus, na hora que a gente está no trânsito. Esses valores éticos e morais, eles precisam permear toda a nossa existência. E isso é que é o válido. Porque da mesma forma que a gente presta ali um serviço à sociedade com o nosso exemplo, com o nosso trabalho, a gente também presta um desserviço, que também não é nem desestimula, estimula as pessoas a tomada de decisão inapropriada, porque elas têm como exemplo, o Hugo fez assim, também vou fazer. É como se delegasse para o outro a responsabilidade novamente aí pelas atitudes que deveriam ser suas. A escolha é sua, você vai ser responsabilizado por aquela escolha. Você se faz ali de neutro não, na verdade você está tomando um partido, né? Um partido de se esquivar, você faz desentendido e você está escolhendo se esquivar, não aproveitar aquela oportunidade e ainda comprometer a escolha dos outros irmãos que você influenciou. Exatamente. Vamos dar uma puxadinha mais um pouquinho, senão a gente não vai conseguir atender aí o nosso
Eu e o Marco Antônio quase não gostamos de falar. Eu falei para ele, vai ser complicado. Ele disse assim, será que a gente consegue? Eu falei, olha, vai ser complicado a gente conseguir falar tudo, porque a gente fala pra caramba. Então tá lá, tornam-se pesados fatos na economia social, criando situações desagradáveis. Aí, a gente faz uma pergunta ali, que isso aí não está no livro, né? Ali no itálico que nós colocamos. Essas pessoas podem ser confundidas com desequilibrados psíquicos? Não tem isso também? Né? Olha lá, pesados fatos na economia social, criando situações desagradáveis. Às vezes as pessoas se resguardam, né? Dizendo assim, mas fulano ele regula muito bem da cabeça, não. E por não regular muito bem da cabeça, ele pode fazer o que ele quer, ele pode dizer o que ele quer, e não quer ouvir nada, não é? Porque é muito simples você querer dizer as verdades. Agora, quem diz verdade tem que estar pronto para ouvir verdade também. Por quê? A verdade, ela não é minha. A verdade, ela está presente nas nossas situações, na questão moral, na questão ética. Não é isso? E aí a gente vai se precipitando no curso de quem a gente ama. Muitas vezes a gente se coloca numa situação, se torna de fato um fardo para quem está ao nosso redor e tem também as suas responsabilidades, as suas caminhadas. A gente vai lá, delega as nossas escolhas, não assume as nossas responsabilidades e se coloca na responsabilidade de quem a gente ama. E aí, nem sempre aquele companheiro, aquele irmão, aquela esposa, aquele filho vai ter condição de suportar também o peso que a gente vai colocar sobre as costas dele. E a gente acaba jogando, delegando essa responsabilidade que é a nossa, quando a gente negligencia as nossas escolhas. Será que a gente conhece muitas pessoas com esse perfil? Será que nós não somos um pouco assim? Ou muito? Em determinados momentos, né? Porque, é o que eu disse, a espécie humana, ela está aí, não é à toa que nós estamos aqui, né? Estamos reencarnados para quê? Para dar uma melhorada, porque se a gente fosse bonzinho, a gente não estava aqui. Já tinha outro, já tinha cantado para subir, vamos assim dizer, né? Já estava numa outra vibe. Mas se nós estamos aqui, porque todos nós, não adianta querer se dizer, não, mas eu sou um pouquinho melhor, eu sou um pouquinho melhor, não. Todos nós temos nossa. Vou usar uma expressão aqui de uma música da Rita Lee. Todo mundo tem pereba. Né? Todo mundo tem pereba. Essa que é a realidade. Todos nós temos nossas mazelas. Uns mais, outros menos, não é isso? Mas todos nós temos. Não queira passar por bonzinho, não. Melhor que os outros. Mas se você, enquanto meu familiar ou meu amigo, puder carregar a minha pereba, tá tudo bem, tá ótimo, melhor ainda, companheiro, dividir esse peso que eu sou, se você puder carregar, tá ótimo. Dividir não, porque só você está carregando, funciona tudo muito bem, como a gente estava falando lá no início. Mas e quando você se nega ou não dá conta de carregar esse peso, as minhas dificuldades que são inerentes à minha necessidade de reajuste, de reforma íntima, de ser melhor, aí eu me revolto. Porque é meu pai, tem obrigações comigo, eu tenho 35 anos, ele quer que eu saia da casa dele. Ele quer que eu assuma as minhas responsabilidades. Ele não pode esperar mais um pouquinho até eu decidir o que eu quero fazer da vida. Talvez quando chegar nos 40, 45... Talvez, cada um no seu tempo, companheiro. Você não vem querer ir rotular nas suas experiências. Então a gente tem sempre um argumento que favoreça o nosso ponto de vista. E aí, se alguém puder segurar a minha peteca, se prontificar a curar a minha pereba, tá tudo bem. Mas se a pessoa disser que ela não tem condição de me auxiliar, não dá mais para me ajudar, tudo que me ajudou a vida toda, eu parei até de falar com esse meu pai que mandou sair da casa dele. Hoje a gente não se fala, a gente não se dá. Caiu em desgraça. Pesados fatos quando indivíduos movidos por interesses puramente pessoais, sem considerar o bem comum com suas ações, geram uma série de problemas econômicos e sociais. Isso aqui eu vou ter até um exemplo aqui, né? Eu vou falar com relação à questão do lixo. Um exemplo de lixo. O que tem o lixo aqui? Tem a ver sim.
Uma historinha rapidinha, curtinha. Um amigo me contou que o lixeiro passa lá na localidade que ele mora num determinado dia. E que chegou um vizinho novo lá, que veio de outro local, e não se conforma de colocar o lixo só naquele dia que é determinado. Então, ele, como tinha o hábito em outro local, ele coloca 3, 4 vezes por semana. Só que ele coloca no chão, os cachorros vão lá, fazem aquela confusão. Eu não sei se vocês sabem, o nosso lixeiro ele é muito bom, mas ele não leva lixo espalhado. Ele só leva lixo ensacado. É isso? Se o seu lixo está no saquinho, ele leva. Se não está no saco, fica lá. Essa é a questão, né? Ele não tem por que ficar recolhendo lixo, ele vai recolher a sacolinha de lixo. E aí está começando a dar uma confusão, porque o rapaz, mas é um absurdo, o lixeiro não recolheu o lixo. Eu disse, meu amigo, o lixeiro não recolhe. Mas eu botei no saco, não posso fazer nada, que o cachorro vai, passa. Quer dizer, estão criando uma celeuma por uma questão que basta um pouquinho de bom senso. Meu amigo, onde você morava, você podia botar 3 vezes por semana no lixo, não tinha problema, mas aqui é diferente. Só passa uma vez e você não vai colocar 2, 3 dias antes para você não provocar um problema para todos, né? Então, é aquele caso, a pessoa está preocupada somente com o umbigo dela. Né? O meu umbigo, o meu lixo, eu não posso ficar com o meu lixo dentro de casa. Mas ela esquece que quando ela começa a expor o lixo ali, ela provoca uma série de outras pessoas que podem, agora aqui tem um lixão, pode jogar lixo aqui, e a coisa por aí vai desandar. Não é isso? Então, são casos das pessoas que às vezes não percebem que o seu comportamento, mas é um ato individual. Não é só um ato individual. Na realidade, nós estamos todos juntos. Nós vivemos em sociedade, nós não vivíamos sozinhos, não é isso? Isso aqui é interessante também. Afáveis quando favorecidos, intragáveis quando são contrariados. Afáveis no êxito e agressivos no esforço. Augusto, você conhece alguém assim, Augusto? São muitas as pessoas, talvez não muitas, em quantas mãos, em quantos dedos. Conhecemos muitas pessoas assim, né? Afáveis quando são favorecidos. Se eu estou te favorecendo, eu sou o bonzão, eu sou o cara, né? Mas é só dar uma contrariadazinha e a coisa desanda toda. E não se consegue fazer mais ninguém com essa pessoa, mais nada com essa pessoa. O que você acha, cara? Eu acho que tudo bem, inclusive se eu fui essa pessoa até ontem. Hoje eu estava conversando com um amigo do meu trabalho e ele estava falando, Ian, eu fui assim por muito tempo na minha vida. Até que entrei na doutrina, saí muitas vezes, até que hoje eu estou lá comprometido e consegui mudar muitas das minhas atitudes, mas eu me preocupo quando eu estive em negação. Aí a gente começou a ter essa conversa e ele falou, não, mas peraí, quando eu estava em negação, eu não tinha o conhecimento. Então eu posso ser cobrado? Pode, amigo, porque você desempenhou as suas escolhas, né? A gente vive dentro de um conceito moral, ético, um princípio que é geral, independente da religião que eu estou. Então você fez uma escolha consciente. Agora que você tem um acesso a uma verdade maior, porque você se dedicou, se permitiu isso, você consegue ver a profundidade dos seus atos. Então, se você persiste no erro, aí sim você está errando. Em peso 2, a gente pode dizer assim. Agora, quando eu tenho a oportunidade de ter acesso à verdade, à profundidade das minhas escolhas, é hora de mudar. Exatamente, a gente pode ter caminhado de forma equivocada até aqui, considerando que seria no peso 1, o que não vai fazer com que você deixe de ser cobrado, deixe de ser responsabilizado pelas suas escolhas equivocadas. Mas hoje que você tem acesso à informação, que bom que você pode passar a agir diferente. Quer dizer, vamos refletir, agir diferente, porque essa é o nosso, torna a falar, nosso desafio. Jornada humana, as virtudes necessárias para enfrentar seus desafios. Nós precisamos, vamos dizer assim, vigiar e orar muito, porque são muitas
vamos dizer assim, os caminhos que querem nos desviar do melhor caminho. A verdade é a seguinte: você tem vamos dizer assim, um leque de opções para fazer coisas erradas aí o tempo todo. O tempo todo. É só você. Não precisa ir muito longe, é você abrir sua internet. Não é? Se você discorrer ali pela internet ali, basta ver o que os influenciadores digitais fazem, né, com as pessoas, né? Então, é muito difícil você perseverar nas virtudes para que você consiga levar adiante, né? A vida é sucessão de oportunidades e desafios que demandam não apenas habilidades práticas, mas valores éticos e morais. Voltando de novo na questão do valor ético e do valor moral. É fundamental essa questão. Sem essa a gente não vai a lugar nenhum. A coragem e o valor moral são essenciais para lidar com as adversidades. Adversidades todos nós temos. Não tem esse que não tenha dificuldade na vida. A vida ela não é tranquila, não é tão fácil assim. Minha vida é doce. Não é. Para ninguém é. Agora você tem que ter coragem, você tem que ter vontade para você conseguir passar por cima de todas essas adversidades. Não é? Na busca por conforto e conveniência imediata, as pessoas se desviam do caminho que exigem coragem e valores morais. Vamos seguir? Vamos seguir, senão a gente não chega lá. Esquecem que a vida é um desafio à coragem e ao valor moral. Corroborar praticamente o que a gente vinha acabando de dizer agora, né? A nossa vida é um desafio à coragem e ao valor moral. A gente tem que estar craque o tempo todo. Mais umazinha, senão não vai chegar lá. Todos nós temos deveres para com a nossa vida. Deveres impostergáveis para com ela. Nossa vida e com os demais terrestres, né? Ninguém tem o direito de fluir sem trabalhar, explorando o esforço de outrem. Essa é uma situação complicada até da gente comentar, né? Essa questão de fluir sem trabalhar, explorando o esforço de outrem. A gente acompanha no nosso noticiário diuturnamente aí as questões das pessoas que ainda são encontradas em condições de semi-escravidão. Isso, quantas pessoas são exploradas, né, de forma indevida em pleno século XXI. Nós não estamos mais no tempo da barbárie, não existe mais isso, mas ainda há pessoas que, né, sem o esforço do trabalho, porque é muito fácil ser, fácil, entre aspas, o Paulo pode dizer isso, a questão do brilheiro, né? Que o cara entra lá, manda botar um negócio lá, meia dúzia de peões lá, bota os caras para trabalhar de qualquer jeito, né? Estou falando mentira? Né? Bota para trabalhar de qualquer jeito, e quando a justiça chega, quando o Ministério do Trabalho chega, aí é aquela confusão, um corre-corre, aí a pessoa é obrigada a indenizar, etc. e tal, e a gente fica consternado com aquilo. Mas eu pergunto, é suficiente para que isso acabe? Não, não é suficiente. Infelizmente, não é suficiente. Isso aconteceu muito na época que estavam rasgando a Transamazônica, né? Rasgaram lá a Transamazônica, e então, de um lado e de outro, era um tal de pessoal invadir terra e pegar gente de qualquer jeito e tal. Mas ainda hoje, que não tem mais isso, podemos assim dizer, você ainda encontra aí no noticiário essas questões ainda sendo colocadas. Lá atrás, fomos nós mesmos que exploramos os nossos irmãos através da reencarnação. Hoje a gente compreende que nós somos os nossos antepassados, né? Então, nós estamos reincidindo em práticas que nos mantêm conectados ali no débito com o nosso irmão. Mas, além do combate que a gente tem que, na verdade, além da oportunidade de lidar nos resgates com o coletivo, com o nosso irmão, muitos de nós, como a nossa fala até agora, têm aí procrastinado, fugido das oportunidades de combater a si mesmo. Então, esses resgates, eles acontecem não só com o semelhante que você feriu, que você prejudicou, mas principalmente consigo. Então, esse é o bom combate, né? De você estar atento às necessidades de ser o melhor, de se modificar, de ir contra as suas más tendências, porque eu vou passar aí
200 encarnações repercutindo nas mesmas escolhas equivocadas que me mantêm acorrentado não só ao outro, mas a mim mesmo. Me mantém como um homem velho, sendo que a gente está aqui para caminhar para frente, para evoluir, para ser melhor. E deixando essa oportunidade de pensar, né? A Joana enfatiza a necessidade de reconhecermos o valor do trabalho e a importância de contribuir ativamente para o bem-estar coletivo. Ela denuncia a injustiça de aproveitar os resultados do esforço alheio sem oferecer uma contrapartida ou contribuição justa. Essa exploração do trabalho alheio não é apenas moralmente questionável, mas também mina os alicerces da convivência social justa e equitativa. É isso aí que ela quer deixar claro para nós, né? A justiça, a equidade das coisas. É importante você valorizar o trabalho. E a valorização do trabalho, ela passa justamente por você prover, vamos dizer assim, equipamentos para o seu trabalhador trabalhar direito, de você dar dignidade, né? Dignidade, né? Dar o horário certo de trabalho, dar o horário de descanso, né? Enfim, todas essas coisas que perfazem assim, o bom viver. Porque é muito fácil você conseguir muitas coisas simplesmente passando por cima das leis. Aí é fácil, né? Eu acho que o nosso desafio, o desafio da sociedade é esse. É a gente conseguir conviver bem em sociedade, respeitando e dignificando o trabalho alheio. Isso aí dá a gente uma recompensa, companheiro? Vamos para o próximo slide para a gente falar da recompensa. Qual é a recompensa de ser assim? Será que tem uma recompensa? Qual é o prêmio? O prêmio é a honra que se concede ao triunfador que se esforçou palmo a palmo. Não é quem necessariamente venceu, mas quem combateu o bom combate. Porque a gente tem... Desculpa, você vai falar. Não, pode falar. Porque a gente imagina o seguinte: não, o fulano é o vencedor, ele venceu. Às vezes, quem vence não chega a ser exatamente vamos dizer assim, aquela vitória esperada. Mas ele combateu o bom combate. Ele fez por onde? Aonde ele combateu o bom combate, companheiro? Enquanto ele caminhava, enquanto ele competia. E muitas vezes a gente só valoriza quem está lá no primeiro lugar, quem chegou na frente da corrida. Mas o bom combate, ele acontece exatamente enquanto ele estava na caminhada. Tem até um exemplo de um amigo meu que faz viagens aí de carro muito longas, e eu estava conversando com ele outro dia, qualquer dia você tem que fazer uma viagem comigo, e eu ficava, eu não consigo ficar tanto tempo viajando. Para chegar lá, posso tirar, digamos aí, 5 dias. Se eu passar 2 dias para ir, 1 dia lá e 2 dias para voltar, eu não vou ter aproveitado nada. Ele disse, não, Ian, a viagem começa no percurso. Então a gente tem a oportunidade de, ao longo do caminho, ir parando naqueles lugares e conhecendo aquelas pessoas e vendo aquelas realidades diferentes da nossa. Então chegar lá é só um marco, mas o caminho, o percurso, faz com que você tenha uma nova perspectiva. E quando você volta para casa, aquilo tudo ali fez a diferença. Não foi só o ponto final, não foi só o pódio, o número 1, 2 e o 3. Às vezes, o grande vencedor nem subiu ao pódio. Exatamente. Mas combateu o bom combate. Ele perseverou, ele correu atrás, ele, vamos dizer assim, ele se preparou, né? Ele deu tudo dele, só que ele não ganhou a medalha, mas ele conseguiu chegar. Então é isso aí, né? Nem sempre é o que venceu. Eu estou vendo que a gente está um pouquinho atrasado. Deixa eu só dar um pouquinho mais depressa. Opa, apertei o botão errado. Vamos logo para a parábola. Vamos lá. Eu passei rapidinho para entrar logo na parábola aí. Então, a parábola dos 2 filhos é uma das parábolas mais curtas de Jesus, registrada exclusivamente no Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículos 28 a 32. A história começa com um homem que tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. O filho respondeu: não quero. Mas depois arrependeu-se e foi.
O pai dirigiu-se ao segundo filho e falou-lhe de igual modo. O segundo filho respondeu: eu vou, senhor. Mas não foi. Quando o pai perguntou qual dos dois filhos fez a vontade dele, os ouvintes responderam que foi o primeiro filho. Jesus então explicou que os publicanos e as meretrizes entrariam adiante dos líderes religiosos no reino de Deus, porque eles haviam se arrependido e crido em João Batista, enquanto os líderes religiosos não haviam crido. A parábola ensina que o arrependimento é mais importante do que a mera profissão de fé. Isso corrobora com a fala que a gente tem tido até aqui, né? Que é, embora você não tenha caminhado ali retamente, a partir do momento que você teve a oportunidade de compreender, você está em tempo de fazer a diferença. Está em tempo de recobrar ali. É claro que você tem responsabilidade pelo tempo que você abriu mão enquanto você vacilava, mas você tem a oportunidade ali quase de quitar aqueles débitos e ainda de se alavancar a partir do compromisso com a renovação íntima, através do arrependimento. O arrependimento, ele é fundamental em todas as atitudes erradas que a gente leva adiante de nossa vida, né? Se arrepender é fundamental. Não só se arrepender, e corrigir. Porque se arrepender é muito cômodo só também, né? Você tem que se arrepender e você tem que tentar, pelo menos tentar corrigir. Essa é a vantagem, né, de uma das parábolas de Jesus. A atemporalidade das parábolas de Jesus. Elas não se perdem no tempo. Elas são atuais o tempo todo. Né? Cada parábola que você lê o tempo todo, ela serve de ensinamento, ela nos ajuda, ela nos auxilia o tempo todo. Seguindo. Opa. Foi. Tá. Bom, no caso exposto, fica claro que a ação vale mais do que a intenção, porque a ação é o resultado do dever. Jesus sempre propõe o dever, a ação e entender a fim melhor de atuar. Seguindo. Jesus estabelece uma pauta de conquistas do homem de bem, que cumpre com o seu dever. Diante dele, estagnação é morte, e esta é crime cometido contra o reino de Deus, que está dentro do próprio homem, necessitando de ser conquistado. Deus está dentro de cada um de nós, embora talvez muitas pessoas dizem, isso é bobagem. Não, nós está provado que nós temos na nossa consciência Deus. Então Ele está dentro de nós, e dependendo das atitudes que nós tomamos, nós estamos, na realidade, contrariando, né, esses ensinamentos maiores que Ele traz para nós. Então, quando o meu amigo me disse lá atrás que eu não sabia, na verdade, ele nem sabia que ele sabia, mas todo mundo sabe o que é o certo, todo mundo sabe o que todo mundo sabe que vai de encontro ao bem comum. Então, lá no fundo a gente sabe. E aí Jesus nos chama a reflexão de seguir agindo conforme esses preceitos que são inerentes a todos nós. Então a gente não precisa ficar, eu vou esperar para eu começar a trabalhar quando eu estudar todos os livros da codificação. Eu só vou começar a minha reforma íntima depois que eu tiver acesso a todas as escrituras. Se Jesus fosse esperar por pessoas boas, né, para ter seus seguidores, né, ele não teria pecado, ele não teria pego dos pescadores, né? Então, ele não espera anjos, né? Ele espera que a pessoa tenha a condição de modificar o que ela é, dela querer ser melhor, dela querer ajudar, dela ser uma pessoa melhor. O que importa é o que está dentro de você, se você pode vir a ser uma boa pessoa, não que você foi, né? E no caminho a gente vai ter a oportunidade de estudar, de se modificar, de compreender. Quando a gente se coloca em movimento, isso se torna até mais fácil. Fechando aqui, né? Também, nunca prometas realizar o que não pretendes fazer. Meu parecido pai diz assim, ninguém é obrigado a prometer, mas se prometer tem que cumprir. Ninguém é obrigado a prometer nada, mas se você prometeu, meu amigo, você tem que chegar e fazer. Então isso é uma condição que Joana coloca para nós. Será, companheiro, que essa questão da palavra, do homem da palavra, do fio de bigode, caiu por terra? Isso é uma coisa só dos antigos? O que vocês acham, pessoal?
Hoje em dia não é tão importante assim ter palavra? Áureo. Fala aí, Áureo. Importante. Palavra escrita. Já está ela aí, já com derivação. Tem que escrever e se comprometer, né? Fala, João. O que você acha, João? Vale a palavra. É isso aí, tá bom. Voltando aí, vamos lá, seguindo. O dever que se impõe é renúncia e sacrifício também te eleva à harmonia, liberando-te dos conflitos e das dúvidas. Pode seguir, pode seguir. Não pare de crescer interiormente. És servidor do mundo. Na realidade, o que ela propõe, Joana de Ângela, nesse capítulo 8, né, é que a gente faça uma reflexão de como a gente anda caminhando aí com relação a vários detalhes da nossa vida, né? Se nós somos aquelas pessoas que queremos vencer a qualquer custo, se somos aqueles que estamos atrapalhando a vida dos outros e dizendo que ninguém me ajuda, ninguém me compreende, né? A gente tem que fazer uma reflexão do nosso caminhar até agora. Eu estou indo bem? Eu podia ser melhor? Eu acho que a gente pode ser melhor sempre. Sempre, sempre, sempre. Deixar o Ian fechar aí, porque já chegamos na hora aí. Quase. Quando a gente não se compromete, quando a gente não promete, a gente está deixando de exercer ali as oportunidades. Então, se eu não me manifesto, mas eu não agi, eu não escolhi. Você escolheu permanecer como você estava, diante da oportunidade que você tinha de fazer boas escolhas. Então, quando você promete, cumpra, vá ao encontro daquilo que você estabeleceu como uma proposta de vida. Elenque para você o que de fato é importante, o que tem valor, conforme os conceitos que você sabe que caminham junto com o do Cristo, porque vai te facilitar a jornada. Para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Então, se você sabe onde você quer chegar, você vai ter parcimônia, cuidado com as suas atitudes, você vai se vigiar. O dever impõe renúncia, como o companheiro estava falando. Ao longo do caminho, a gente vai ter que renunciar mesmo. Se você diz que você quer comprar um carro e que você precisa juntar dinheiro, talvez você passe aí alguns longos anos renunciando a várias questões. Eu não posso dizer que vai ser fácil, mas você vai saber que no fim vai valer o esforço. Você abriu mão daquelas questões porque você tinha um plano, porque você estabeleceu aquela meta. Então não foi tão doloroso quando você estabeleceu a sua conquista. Então, quando você sabe que você quer para a sua vida ser um homem de bem, que você tem o exemplo de Jesus como farol, você vai renunciar às questões que você sabe que não são condizentes com esse objetivo que você estabeleceu para si. A renúncia faz parte, ela nos fortalece, não nos deixa parar de crescer. E é para isso que a gente é o tempo inteiro colocado à prova, para a gente manifestar o quanto de fato a gente aprendeu, o quanto a gente está pronto para virar para a próxima página. É isso. Me acompanha, Marco Antônio. Você acha que tem mais alguma coisa para a gente acrescentar? Temos aí 2 minutinhos. Não, acrescentar a gente sempre tem, né? Mas vamos dar um tempo aí para que as pessoas possam até refletir um pouco sobre o que a gente falou. E agora, mas principalmente sobre o que nós não falamos. Ficou nas entrelinhas aí. Muitas coisas nós não dissemos, né? Tivemos que andar um pouquinho mais depressa, porque 2 faladores aqui, né? Nós nos detivemos em determinados momentos um tema mais do que o outro, mas isso aí faz parte. Queremos agradecer a paciência de vocês, né? A oportunidade, e esperamos retornar em breves momentos, fazendo essa parceria aqui de novo, né? Fazendo esse ping-pong aí, e muito obrigado por todos aí. Boa noite. Obrigada, companheirinhos. Obrigada, boa noite ao pessoal das redes sociais. Mas antes, nós vamos aos recadinhos. Vem aqui minha palhinha. Primeiramente, o pessoal que fez a conversa fraterna, nós estamos com as respostinhas lá, na salinha do som, com o companheiro César. É só pegar, por gentileza.
Só a pessoa, o responsável que pode, tá? Não pode ser pelos outros, não. Sexta-feira que vem, nós teremos novamente uma dupla, Alessandro e Cristiane. Eles vão falar no livro Desperte e Seja Feliz, capítulo 28, Mecanismo da Evolução. Impedível, mas impedível mesmo. É quarta-feira, dia 20, nós faremos o nosso Natal com Jesus, aberto ao público, entrada franca, para todos, não é só para os trabalhadores, os tarefeiros, os contribuintes, não. Pode trazer pai, mãe, cachorrinho, coelhinho, pode trazer família toda para nos assistir e, de certa forma, cada grupo de estudo, eu não sei se serão todos, mas a grande maioria, fará uma apresentação, são 7 grupos, todos estarão envolvidos, né? Nós teremos a divulgação, teremos os cartazes, mas faremos uma apresentação, porque faremos, porque eu faço questão de estar no meio, várias apresentações aqui, e o tema é sobre o nosso lar. Gente, é maravilhoso, é muito bom, tá? Impedível. Neste dia, já deu tempo, tem uma semaninha, né? Dá para fazer uma reforminha no guarda-roupa, fazer uma limpezinha, né? O pessoal que emagreceu, vai engordar mais em 2024, se Deus quiser, separa alguma coisa. As bonecas que vêm brinquedos novos para as crianças. Então, faça uma limpezinha, tragam para o SESI, que serão reaproveitados não só no bazar, mas para a doação. Então, quer fazer bem, já começa fazendo aí um desafio. Outro recadinho aqui, já falei da palestra, falei da conversa paterna e o mais importante de todos. Para nós conseguirmos chegar naquele patamar que eles colocaram ali, nós temos que estudar muito. Então, quartas e sextas, a companheira Renata estará lá embaixo fazendo inscrição para os grupos de estudo. Então, quem quiser, dá uma olhadinha, escolhe um horário, escolhe um livro que queira estudar em 2024 e já garanta a sua vaga. São somente 18 por grupos, tá? 18 pessoas, então tem que correr logo, ok? Nós agora iremos ao passe, companheiro Augusto, Nazaré, Neuza, Sidney, estarão no passe, direção do Augusto. O Marco Antônio vai encaminhar para o passe, por gentileza. Cezinha pode se enviar se não tiver nada para fazer, está na casa para trabalhar. Nós vamos agora para a prece final. Cezinha, trabalhar, apagar a luz. Obrigada. Então, meus amores, vamos elevar os nossos pensamentos, focar naquela imagem do Mestre Jesus, que mais nos avisamos, e vamos agradecer. Deus de infinita bondade e misericórdia, nós lhe somos gratos, Pai, pela nossa reencarnação, pela nossa vida, por conhecermos as nossas dificuldades, pela luta constante, diária, para que possamos, assim, eliminarmos ou diminuirmos as nossas dores, porque sabemos que, Senhor, nosso Pai, nos abraça, nos conduz ao bom caminho, à melhor escolha, rumo à nossa felicidade. Sabemos, Pai, que todo esforço depende de nós, mas a certeza de que estás conosco em todos os momentos é uma felicidade suprema. Pedimos, ó Pai, que cada lar aqui representado possa ser abençoado por Ti, que cada companheirinha aqui presente possa receber, de acordo com o seu merecimento, com o seu esforço, com sua vontade, o que veio aqui nesta casa amada, que possa lhe ser concedido com as graças do Mestre Jesus. Que possamos, Pai, levar essas reflexões para o nosso lar, para os nossos amores, que possamos comentar com eles,
fazermos as reflexões necessárias e as mudanças importantes. Esteja conosco, Pai, hoje e sempre. Gratidão. Assim seja, graças a Deus.